Olá, eu sou a professora Maria Helena, sou professora de Geografia, anotada no Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, CEPAM, e estamos aqui para mais uma gravação sobre a repriorização curricular de Geografia. Olá a todos e a todas. Nós estamos dando continuidade à repriorização de geografia, né, agora com a terceira série do ensino médio. Ok, gente? Então vamos adiante, começando pelas ODSs, lembrando mais uma vez, reforçando que as ODSs elas vão estar presentes em todas as 3 séries do ensino médio, né, que vão para aprofundar justamente essas questões de desenvolvimento e sustentabilidade. Então, foi proposta na agenda de 2030 para que até 2030 todos os objetivos de desenvolvimento sustentável fossem atendidos, né? Então, são 17 objetivos que têm que ser vistos integralmente para que realmente seja alcançada a meta, não é isso, desse desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo preservando, não é isso, esse ambiente no qual vivemos, já que é dele que retiramos os nossos recursos para a nossa própria sobrevivência. Então, o compromisso assumido pelos países com a agenda envolve a adoção de medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o Estado de Direito. O que é esse Estado de Direito? Que todos têm que obedecer à lei, ninguém está acima da lei. E os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas, segundo o Superior Tribunal Federal. Certo, gente? Então, nós vamos, né, ao terceiro ano e a repriorização curricular do terceiro ano condizente com as diretrizes da BNCC. Então, o eixo de aprendizagem, né, dessa unidade temática é a natureza, cultura e sustentabilidade. Não é isso? Como essa sociedade, com as suas especificidades culturais, podem promover esse desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá? O Programa das Nações Unidas e Meio Ambiente, né, o PNUMA, e a promoção do desenvolvimento sustentável internacional. Então, nós temos aí uma organização supranacional, que são as Nações Unidas, que tem, né, um setor específico para esse cuidado com o ambiente, com a sustentabilidade, lembrando que o homem é um ser, né, natural, a mulher são seres naturais tanto quanto qualquer elemento da natureza. Então, nós não podemos nos ver separados da natureza. Então, assim como outros elementos da natureza são degradados, o próprio homem também é degradado quando ele está em situação de pobreza, quando ele está em situação de rua. Então, tudo isso deve ser observado nesse processo de sustentabilidade. Não é só outros elementos da natureza, mas o próprio homem e mulher. Não é isso? Então, vamos adiante. No Brasil, nós temos o PNUMA, que é nacional, e no Brasil nós temos o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é responsável pela promoção do desenvolvimento sustentável nacional. Ele também vem atendendo às diretrizes internacionais. Cada série ela tem 4 objetos de conhecimento e que desenvolve habilidades específicas. Nessa gravação, nós iremos ver essas 4 habilidades, esses 4 objetos de aprendizagem. O primeiro, nós vamos analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacional e internacional de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis. Nós começamos essa gravação
falando das ODSs. As ODSs, ela vem contemplando este objeto de conhecimento. Em seguida, nós temos o segundo objeto de conhecimento da geografia, que são as questões ambientais urbanas, produção e destino do lixo doméstico, industrial, comercial, hospitalar, eletrônico, radioativo e verde. Os programas de reaproveitamento e reciclagem. Nós temos também as questões das unidades de conservação em âmbito nacional, estadual, municipal, representada por meio de mapas, estados de conservações e possíveis formas de aproveitamento econômico, desmatamento, queimadas e preservação ambiental dos biomas brasileiros, as reservas hídricas e o uso racional. E o terceiro objeto de aprendizagem é problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais e comunidades com diferentes características socioeconômicas e elaborar ou selecionar propostas de ações que promovam a sustentabilidade social, ambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável. O terceiro objeto de conhecimento são o modo de produção capitalista e a sociedade industrial do mundo, diferentes processos de organização espacial, as revoluções industriais e a resistência dos trabalhadores, o trabalho e o mercado de trabalho. O quarto objeto de aprendizagem perpassa por analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos associados aos processos de estratificação e desigualdade socioeconômica. Diante disso, vamos dar uma parada aqui e vamos fazer uma reflexão de como trabalhar o que foi exposto até o momento dentro dos nossos objetos de conhecimento da geografia. Essa questão da sustentabilidade das áreas de proteção, a primeira pergunta que se faz: onde você está, onde você mora, o município, a comunidade, a vila, é uma área de preservação? É uma área de proteção? É uma floresta nacional? Então, você começa a fazer essa avaliação dentro da sua própria realidade. Depois, nós começamos a trabalhar em cima disso. Eu tenho uma área que é uma área de sustentabilidade. Lá eu tenho o manejo do pirarucu, o manejo do tambaqui, o manejo da fauna e da flora. Isso está gerando o que de renda para o meu município? Correto, Yolanda? Sim. E também em relação a essas questões ambientais, não é isso? Verificar quais são as atividades econômicas que estão sendo realizadas e qual a implicação, não é isso, em termos de desenvolvimento social e também as implicações em termos de retirada de recursos e quais são os impactos ambientais decorrentes dessas atividades econômicas. Só a partir daí nós podemos dar um diagnóstico e saber que ações nós podemos promover para ter um desenvolvimento social e, ao mesmo tempo, uma sustentabilidade, ou seja, desenvolver as atividades econômicas e minimizando ao máximo os impactos ambientais. Então, que é esse o nosso desafio dessa sociedade contemporânea, que é combinar desenvolvimento social e econômico e, ao mesmo tempo, essa preservação ambiental. Lembrando que também uma reflexão que pode ser colocada para os alunos será que as atividades econômicas que estão sendo desenvolvidas no município, no lugar onde eu moro, estão refletindo na melhoria de qualidade de vida da população em geral? Porque, senão, nós estamos tratando de um enclave econômico. O que é o enclave econômico? É justamente o obstáculo ao desenvolvimento. Você tem uma empresa que desenvolve sua atividade ali, mas, às vezes, ela emprega muito pouco, que seria a contrapartida, né? O emprego, e, às vezes, o pouco emprego que ela
que ela promove ainda paga baixos salários que não dá para que esse trabalhador tenha uma vida digna. Certo, gente? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E, geralmente, se falando de Amazônia, nós temos projetos, não é isso, de exploração mineral, que causam grandes impactos, que causam impactos ambientais, e esses empreendimentos, né, de exploração mineral estão sendo revertidos, pelo menos, numa melhoria de qualidade da sociedade, se não se trata de um enclave econômico. Né? Você explora o teu recurso, explora um recurso do teu lugar e não tem nenhuma contrapartida. Então, deve ser feita uma reflexão sobre isso. Ok, Helena? Ok. E com base nisso, nós vamos analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processo de estratificação e desigualdade socioeconômica. E aí você pode fazer essa comparação de indicadores do seu próprio município. Né? Como é que está essa desigualdade socioeconômica no município? Né? Como é que está esse processo de estratificação? Como é que está essa oferta de emprego, de trabalho e renda, de geração de trabalho e renda? Como é que o teu estudante, a família do teu estudante sobrevive? Como é que é a renda? Como é que ela gera renda? Ele é um agricultor familiar? Um ribeirinho que pesca, que planta, que colhe? Ele é um extrativista? Ele é um atravessador? É um funcionário público do município ou do estado? Então, como é que está sendo gerada essa renda? E aí você traz o seu estudante, começa a fazer esse levantamento a partir do seu estudante e quando você faz tipo um censo e você leva para a sala de aula. Né? E aí o quarto objeto de conhecimento vai falar da globalização, segregação e desigualdades socioespaciais. Dentro dessa globalização, segregação e desigualdades socioespaciais, você pode utilizar o próprio estado do Amazonas. Você começa do teu local, da onde você está, e vai aumentando as escalas. Né? Então, como é que está a questão da desigualdade socioespacial no meu município? Como é que eu estou segregado? Em comparação aos municípios polos, em comparação a Manaus, em comparação ao Estado, à região norte, ao Brasil. E aí eu venho traçando essa questão da globalização. Quem sou eu no mundo? Né? Em relação ao tráfico de pessoas e as novas formas de exploração do trabalho humano, análogo à escravidão, existe isso no meu município? Nós temos os boias frias, né, que geralmente eles trabalham em troca de alimentação, né, na produção do álcool, da cana, muitos deles eles sobrevivem, né, no corte. Então, assim, como é que está essa questão? Nós temos esse tráfico de pessoas nos nossos municípios, essa exploração do trabalho humano no nosso município. Como é que se faz esse contrato de trabalho? Então, podemos trazer essa questão, esse objeto de conhecimento para essa realidade. Por quê? Porque isso vai possibilitar caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos direitos humanos. Quando você trata das ODS, quando você traz o PNUMA, quando você traz o IBAMA, o IPAAN, né? O IBAMA é nacional, o IPAAN é estadual, e em cada município você também tem as secretarias municipais de proteção ambiental, você tem o Ministério do Trabalho, você tem diversos órgãos da sociedade civil e governamental
que fazem esse trabalho de levantamento dos impactos, né, sociais, ambientais, econômicos em relação à mão de obra e à opressão e à violência dos direitos humanos. No teu município, existe o respeito aos direitos humanos? Como é que está essa realidade do trabalhador no seu município? Como é que está a questão da ajuda no teu município? Teu município foi um dos municípios isolados? Você está conseguindo pescar? Você está conseguindo plantar, colher, escoar a tua produção? Teve queimada no teu município? Como é que foi a questão da qualidade do ar? Né? A fumaça atingiu vocês? Prejudicou a saúde? Né? O que está sendo ofertado de qualidade de vida? E aí você pode pegar as 17 ODSs e verificar quais as que vão se encaixando dentro dessas temáticas. Elas estão aí para nós trabalharmos com a realidade do município. Na terceira série, nós já conseguimos visualizar as políticas públicas que existem para cada um. A questão do lixo, né? A questão do Estatuto das Cidades, a questão do saneamento, tudo isso existe respaldo na legislação brasileira e na legislação internacional. E a questão da biodiversidade, do tráfico, não apenas humano, mas também das biotas, né? Estão levando para fora. O nosso cupuaçu já foi registrado fora do Brasil, é uma planta nossa. O açaí, o guaraná, né? As grandes indústrias estão de olho, estão patenteando. Por que nós estamos deixando patentear aquela riqueza do nosso município? Né? Como fazer para reverter isso? Quais são as políticas públicas que nós temos para trabalhar legalmente sobre isso? Então, quando nós falamos de políticas públicas, gente, fique claro que não são políticas partidárias, tá? Nós estamos falando de políticas que rege toda a organização socioespacial, econômica de todos os países e povos do planeta Terra. E aí nós temos as questões dos povos tradicionais, nós temos a questão dos quilombolas, nós temos a questão dos ribeirinhos, né? Nós temos os pescadores artesanais, os coletores, os plantadores de coco, né? Os coletores de coco. Uhum. E são vários que vêm trazendo dentro dessas relações sociais e de trabalho, que são comuns a nós. Nós temos a questão da mecanização do campo, dentro do agronegócio. Nós temos a questão da robotização, né, da tecnologia 4.0, que está chegando nas indústrias, né? E a cada vez mais o mercado está querendo o nosso aluno, uma mão de obra qualificada. O nosso estudante da terceira série, ele está começando a ir para o mundo do trabalho também, né? Ele está saindo das atividades acadêmicas e começando a olhar o mundo do trabalho. Para onde ele vai? Qual é o protagonismo que ele quer para a vida dele? Então, ele está indo para onde? Quais são as escolhas? Ele vai ficar no município e continuar seus estudos no próprio município? Ele vai fazer uma faculdade? Ele vai fazer um curso técnico? Esse é o mundo do trabalho. E aí nós vamos tratar das diversidades e das especialidades de cada um, né, de cada local. E isso vai nos mostrar as desigualdades sociais. Estamos conseguindo superar essas desigualdades? Como que o nosso conteúdo de geografia pode contribuir para formar um cidadão consciente dos seus direitos e deveres? Porque nós temos direitos e nós também temos deveres, né? E até onde vai os nossos direitos e vai os nossos deveres, né? Somos opressivos, sofremos opressão ou somos opressores? Violamos os direitos humanos ou somos violados dos nossos direitos humanos? Então, isso você vai trazendo nas suas falas. Correto, Yolanda?
Isso, e só para complementar, nós temos uma diversidade cada vez maior dessas relações de trabalho. E no interior você vê isso, por exemplo, essas oleaginosas, né, como é o caso da andiroba. Então, você tem empresas de cosmético, né, em nível nacional que pegam do ribeirinho, do caboclo, né, que coletam esses produtos e vendem, né, a preços geralmente muito baratos para essas grandes empresas que industrializam, e nós temos acesso a esses produtos a preços elevadíssimos. A questão não é nem essa questão da valorização do produto por essas empresas, mas a relação em si de trabalho, porque esses trabalhadores eles não têm vínculo empregatício nenhum com essas empresas. Isso significa dizer que eles não têm nenhum direito trabalhista, certo? E aí você passa a ter uma imobilidade social. O que é essa imobilidade social? As pessoas não conseguem sair de uma situação de pobreza para uma condição melhor, né, na posição social, justamente porque essas relações de trabalho continuam sendo e cada vez aparecendo novas formas, cada vez mais exploradoras, e quem sempre perde é o trabalhador, certo? Certo. E aí, diante do que foi exposto até o momento, nós vamos apresentar algumas sugestões metodológicas sobre os objetos do conhecimento que você, enquanto professor, pode trabalhar, né, com os teus estudantes. Começando com a realização de leitura e análise de textos extraídos de jornais, internet, livros, revistas, acerca dos problemas urbanos, sociais, ambientais, e relacionar eles com os problemas locais e as ODS e a Agenda 2030, né? Vocês sabem que nós teremos a COP30, ano que vem nós teremos um evento aqui no Brasil, que é um pré-evento para a COP30, a COP Mundial, né? Teremos vários países discutindo a sustentabilidade no mundo. Aqui nós relembramos as 17 ODS, né? Erradicação da pobreza. Como é que nós podemos trabalhar essa erradicação a partir da nossa realidade? A questão da saúde e o bem-estar. Como é que a queimada atinge a saúde e o bem-estar do meu estudante, da minha comunidade? Educação de qualidade. Nós temos uma educação de qualidade? Nós fazemos uma educação de qualidade? E aí, o professor faz toda uma diferença no seu fazer diário, né? Água potável e saneamento. Nós temos isso no nosso município? São indicadores que você estuda dentro da geografia e que você pode trabalhar com seus alunos, né? A questão da energia solar, né? Energia limpa. Você tem energia limpa no seu município? Qual o tipo de energia que você usa? Muitas das vezes, tem o Luz para Todos em muitos municípios, mas tem muitas comunidades que ainda tem o gerador que funciona até 8, 10 horas da noite. Como é que é essa energia no teu município, né? Trabalho docente e crescimento econômico. Como é que está esse trabalho docente e o crescimento econômico? Como é que está a indústria, a inovação e a infraestrutura? Tem redução das desigualdades sociais? Como é que está o consumo e a produção responsável? O que nós estamos fazendo para combater as mudanças climáticas globais, né? Que nós estamos vivenciando isso, não é mais uma realidade que está daqui a 20, 30 anos. Nós já estamos passando por essas mudanças. Como é que está a vida na água? Você assiste um jornal aqui da região, você vê a mortandade de peixes, né, por falta de água. Como é que está essa vida? Os peixes são os nossos alimentos. Eles morrendo, como é que nós estamos tendo essa questão do consumo, né, alimentar, da insegurança alimentar? A questão da justiça, da paz, né, entre os países, na questão da territorialidade, as parcerias, né, entre os vários meios que influenciam. Então, tudo isso
estão dentro dos objetivos da ODS, e a terceira série do ensino médio, ela traz isso muito enraigada, muito visível dentro da sua proposta curricular, né? E aí você também pode fazer por meio de observação do campo, né, no mapa do Brasil, do Amazonas, as áreas de preservação ambiental. Se você mora dentro de uma área de preservação, localiza o teu município nessa área e aí faz a correlação, sai do micro e vai para uma macro escala. Você tem a visualização da mesma através do Google Earth. O Google, ele te permite você ver qualquer coisa. Quando eu clico no Google, eu consigo visualizar minha casa, né? Por exemplo, agora eles estão localizando o Semean, a área aqui do Semean. Então, você consegue ter uma visão em tempo real. É um aplicativo que você consegue abrir no celular, ele é gratuito, e você tem essa interatividade, né? Você consegue mostrar para o seu aluno em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você consegue visualizar, tem uma cobertura fantástica, correto? Uhum, exatamente. E, além disso, né, você pode também verificar, né, os problemas ambientais que estão acontecendo em cada lugar. E só para fazer uma observação sobre esses problemas ambientais, aqui em Manaus, por exemplo, se aventou a possibilidade de transferir o lixo produzido em Manaus para Iranduba. Então, e aqui também já houve, a Itália transportou o seu lixo aqui para o Brasil. Então, é o que David Harvey coloca como que as crises elas são transferidas geograficamente. Então, isso é que é a questão da atuação do poder público, é verificar quais são os problemas na cidade ou na zona rural e tentar resolvê-los dentro do lugar e não transferir para outros lugares, certo? E essa questão também do lixo, né, que já é uma proposta aqui, quais são as soluções para isso? Hoje nós temos tecnologia para fazer reciclagem de quase todos os resíduos sólidos. Então, já não se justifica mais ter esses grandes lixões que trazem também problemas ambientais. Certo, gente? Então, nós temos que pensar a cidade, nós temos que pensar as zonas rurais, do ponto de vista do que já se avançou em termos tecnológicos para minimizar, não é isso, mitigar esses problemas ambientais. E aí nós temos, né, a imagem trazida aí para vocês das queimadas, né, da poluição do ar por essas indústrias, principalmente as indústrias químicas, a poluição dos recursos hídricos, não é isso? Que são as pessoas em geral, então é uma responsabilidade da sociedade como um todo, mas o que a gente vê na mídia é que essa responsabilidade é só jogada para a sociedade como um todo. E nós sabemos que tem agentes sociais que são mais responsáveis ainda, porque são os maiores poluidores, tá? Então, do ar. Quem são os maiores poluidores? São essas indústrias químicas, né? E só para vocês terem uma ideia, às vezes, o Brasil está se industrializando, mas quais são os tipos de indústrias que tem no Brasil? Por exemplo, como as leis ambientais na Europa, nos países desenvolvidos, elas são muito rígidas e demandaria um grande volume de capital para minimizar, mitigar esse impacto ambiental, o que elas fizeram? Em vez de investir nisso, elas transferiram as suas unidades para os países considerados subdesenvolvidos, né? Como é o caso do Brasil. Então, você tem uma transferência dessa crise ambiental. Então, essas queimadas são provocadas por quem? Nós temos um costume aqui, né, na nossa região, de queimar lixo, mas principalmente os grandes proprietários de terra. Esses são os principais responsáveis. Então, nós temos que dar nomes a esses agentes sociais que atuam e que não aparecem na mídia.
se coloca um problema ambiental como se fosse algo generalizado, que todos estivessem provocando o mesmo nível de poluição, quando não é. Os maiores problemas ambientais são causados por grandes empresas, tanto na cidade quanto na zona rural, aí a questão da produção agropecuária. Certo? E aí nós temos também a questão das ONGs, né? Que são ONGs que vocês podem investigar. Nós apresentamos 3 aqui, mas existem muito mais ONGs voltadas justamente a essa proteção, né? A tentativa de preservação dos recursos naturais. Algumas são bastante específicas, mas como eu falei no conteúdo da primeira série do ensino médio, as ONGs estão onde há ausência do Estado. Significa dizer que o Estado não está fazendo o seu, como é que se diz, a sua tarefa de casa, que é justamente cuidar de todas as instâncias, né? Social, ambiental. Certo? E você tem, como a Helena falou, alguns órgãos públicos que são voltados para isso, né? Para fiscalização, para proteção. Só que existem esses órgãos públicos, mas nós estamos vivenciando essa degradação ambiental provocada pela própria sociedade ou por segmentos da sociedade. E por que isso acontece? Porque existem os órgãos públicos, mas às vezes o grande problema são os recursos humanos. Não adianta você ter um órgão público que você não tem recursos humanos suficientes para fiscalizar o ambiente, certo? Então, nós temos esses problemas de ordem estrutural, né, causada justamente porque nós não temos órgãos que sejam eficazes no combate a essa violação ao meio ambiente, justamente por falta desses recursos humanos. E baseado nisso, você pode colocar uma discussão em grupo, pelo WhatsApp, ou em forma de texto, das políticas de controle ambiental que existe aqui no Brasil, que existe no mundo, né? E você pode trabalhar com identificação no mapa do estado do Amazonas, no mapa do Brasil, das áreas de preservação, relacionar com os problemas locais, com as ODS, com a Agenda 2030. Tudo isso são metodologias que você pode usar de avaliação também, né? Identificar o mapa do Amazonas, as unidades de conservação, os corredores ecológicos. Se for possível, você visualiza por meio do aplicativo do Google Earth. É uma ferramenta muito boa esse mapa interativo, né? Nós trouxemos aqui um mapa sobre as terras indígenas, as unidades de conservação estaduais, municipais aqui da região amazônica, né? As áreas protegidas. Então, só com esse mapa, você já abre uma discussão com seus estudantes e trabalha diversos objetos de conhecimento dele, tanto do ponto de vista econômico, social, ambiental, né? Questão das áreas de influência, das zonas de influências dele, o que ele traz de renda, o que ele gera de renda para o seu município. Ele emprega o pai dos teus estudantes, ele emprega os estudantes, ele gera recursos ambientais, aditivos ambientais, como a Yolanda estava falando, de transferência de problemas ambientais, as commodities, né? O crédito de carbono, ele vem aonde existe ainda a preservação, áreas de preservação, para que você mantenha a floresta em pé, para que você mantenha áreas de preservação. E os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento da América Latina e da África são os que mais são visados por essas commodities, né? Por exemplo, o maior poluidor de gás de efeito estufa é a Austrália, se não me falha a memória, é o Canadá, que tem a maior produção bovina do mundo. É o pum do gado que é o maior causador de gases do efeito estufa. Então, assim, são coisas que a gente pode até achar graça, mas dar risada, achar que é uma piada, mas não é. E isso você pode trazer para os seus alunos, né, para os seus estudantes. E aí nós temos, continuando dentro dessa questão dos processos metodológicos,
analisar atividades dos mapas mundi, identificando nele os conjuntos dos países formadores dos blocos econômicos. Por quê? Porque os blocos econômicos, eles vão influenciar toda essa dinâmica mundial, né? A questão da Revolução Industrial, a primeira, a segunda, a terceira Revolução Industrial, a indústria 4.0, a mecanização do campo, o agronegócio, né? Tudo isso vai trazendo. Nós temos aqui os blocos econômicos em 2021. O que a União Europeia influencia no Brasil? Quais são os blocos econômicos que o Brasil participa? O que é o Mercosul? O que é o BRIC? Né? Por que o Brasil tem um assento na ONU, um assento que não é permanente? Qual a importância disso? Então, são questionamentos que você pode trazer ao seu estudante para que ele se localize no mundo em que ele vive, né? Que ele entenda esse espaço onde ele vive. Quer complementar? Sobre esse processo, né, de formação dos blocos econômicos, como já foi falado na primeira série do ensino médio, você vê uma nova reconfiguração regional do espaço mundial. Não é? Então, nós temos atualmente 2 tipos de regionalização, né? O norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Além dessa regionalização, nós temos essa regionalização formada pelos blocos econômicos, justamente para que a intensificação do comércio entre os países membros desses blocos econômicos fortaleçam a economia desses países que compõem um bloco econômico. É a única forma que eles estão encontrando na atualidade para se fortalecerem economicamente. Lembrando que o mapa ele não é construído de uma forma aleatória, o mapa ele é ideológico também. Geralmente, porque nós temos o norte e o sul. É lógico que por questões didáticas fica mais fácil você localizar um país ou localizar qualquer lugar no mundo. Mas por que o norte ficou classificado para os países ricos e o sul para os países subdesenvolvidos? Até a posição no mapa, se você está em cima, dá aquela conotação de poder, não é isso? De poder político e econômico sobre os que estão abaixo, né? Como é que se diz? No hemisfério sul, certo? Se a Terra ela tem um movimento, né, de rotação, então essas posições de norte e sul vão mudando com essa rotação, mas é principalmente ideológico e geralmente é lógico que aqui é um mapa que está falando sobre os blocos econômicos, mas geralmente quando você tem o mapa mundi como um todo, sem ser essa questão econômica, você vai ter a predominância dos países que são mais ricos. Antes, uma cartografia tinha como o centro a Europa, né, que foi o grande colonizador do mundo. E depois você tem os Estados Unidos. Então, até essa questão, o que está por trás da confecção desses mapas, né, como eles são apresentados também, isso pode ser uma perspectiva, né, de reflexão sobre a elaboração dos mapas. Lembrem-se que eles têm uma proposta geopolítica, certo? E aí, baseado nisso, você começa a pesquisar sobre os países onde estão instalados os principais polos industriais, incluindo o estado do Amazonas, São Paulo, alguns estados do Nordeste, né? E destacamos aqui o Vale do Silício, nos Estados Unidos, as zonas econômicas especiais. A Zona Franca, ela fez parte, no passado, dessas zonas econômicas especiais, né? A China, hoje, é a que compõe essa zona econômica especial, e, se possível, visualizar os mesmos através do aplicativo do Google. Também nós temos o tráfico de pessoas e as novas formas de exploração do trabalho humano, análogo à escravidão, a segregação e desigualdade espacial, que tudo você consegue visualizar através de mapas
de mapas temáticos que você encontra em sites oficiais. O próprio IBGE ele traz vários desses mapas, né? Também você identifica no mapa do Brasil as cidades que possuem os piores indicadores de segurança e qualidade de vida, se possível pelo site do IBGE, e visualiza as cidades através do aplicativo do Google e mostra como é que está. Lembra que há uns 4 slides atrás, nós abrimos o Google e mostramos, né, aqui o centro de mídia, e depois abrimos para a cidade de Manaus. Ou então você pode fazer uma dramatização de cenas de segregação espacial nas cidades. São metodologias que você vai desenvolvendo com teus alunos dentro da tua realidade. Se isso não é possível, ele pode... cidades que possuem os piores indicadores de segurança e qualidade de vida. Quais são essas cidades? Né? Quais são essas... o meu município faz parte dessa cidade, desse indicador ou não? O meu estado faz parte? E aí eu volto novamente para o mapa do Brasil e do Amazonas para identificar as áreas que possuem os melhores e piores indicadores de criminalidade. Posso montar um painel fotográfico com imagens que identifiquem essas problemáticas, promover discussões na sala ou em grupo de WhatsApp, né? Que soluções, que medidas são possíveis para mitigar ou sanar esses problemas? Como é que se dá essa violência no meu município, na minha comunidade, né? Violência doméstica, o feminicídio, o parricídio, a questão dos vulneráveis, né, que estão hoje sendo agredidos pela própria família, por parentes, por pai, por mãe, madrasta, tios, avós, né? Então, assim, como é que eu posso cuidar desse menor? O que essa legislação traz? O que os estatutos falam sobre isso? Né? E, como são sugestões metodológicas, em cima disso nós vamos dar algumas sugestões de avaliação, correto? Isso, não só, antes de passar para a avaliação, ter uma reflexão profunda sobre essa questão da violência, que está intimamente ligada à questão de pobreza, do desemprego. Então, está relacionado, quanto maior o nível de desemprego, quanto maior o nível de pobreza, maior a violência, né, nas cidades, nos lugares. E aí, será que aumentar o quantitativo de policiais vai resolver o problema, ou o problema está justamente em melhorar a qualidade de vida da população, certo? Então, vamos ali à questão, não é isso, da avaliação. E aqui nós trazemos algumas sugestões de avaliação, como a leitura dos objetos de conhecimento no livro didático, né, o nosso famoso, velho e bom parceiro de todas as horas, os livros. Se ele estiver defasado, você pode fazer uma atualização. Lembrando que os livros de 2018 para cá já estão dentro das novas diretrizes que a BNCC traz, né? Produção textual, uma redação, uma poesia. Tem vários tipos de produção textual que você pode avaliar o conhecimento desse aluno. Montagens de painéis com fotos que os meninos trazem, com recortes, com impressões. Perguntas e respostas. O Kahoot é um aplicativo muito bom para você trabalhar com isso. Podcasts, né? Os teus meninos podem gravar um podcast no próprio celular, pode fazer um vídeo de alguma situação que eles presenciaram. Discussões em grupo de WhatsApp, atividades em Classroom, cartazes. Você pode fazer as avaliações, elas não são apenas aquela avaliação de prova de perguntas e respostas que você faz em sala de aula. Existem várias metodologias que você avalia até muito mais o conhecimento desse estudante do que as nossas famosas provas de perguntas e respostas. Às vezes, muitas das vezes, essa avaliação ela não vai nos dar um retorno de aprendizagem desse estudante, né? Então, assim, nós trouxemos algumas dicas para vocês, trabalhando em cima da repriorização curricular, em cima da proposta curricular que vocês têm, né? E que vocês podem trabalhar esses objetos do conhecimento. Ressaltando que
O ensino da geografia, ele depende da interdisciplinaridade, principalmente em parceria com a história, com a sociologia, com a linguagem, com as ciências da natureza, com a matemática. Se você souber e se permitir trabalhar interdisciplinarmente, a aprendizagem desse teu estudante ele vai ser muito maior do que se você ficar em cima da sua caixinha e só você dando conta do seu conteúdo. O espaço geográfico, ele tem um contexto histórico, ele tem um contexto político, ele tem um contexto natural, um contexto sociológico. Ele não se formou do nada. Então, quando você vem trazendo isso para a sua realidade, você trabalha todas as categorias de análise da geografia. No ensino médio, nós não estamos querendo que ele saia graduado em geografia, mas que ele entenda o porquê que ele necessita estudar geografia. E são as categorias de análise da geografia, são as bases. O que é o espaço geográfico, o que é uma paisagem, o que é um território, uma territorialidade. Me ajuda aí nos conceitos. Paisagem. O que é nação, Estado-nação, o que é fronteira. Se eles conseguirem entender esses conceitos da geografia nessas 3 séries do ensino médio, você já colocou ele dentro de um espaço social, dentro de um espaço geográfico. Ele consegue entender a realidade que ele vive, ele consegue se tornar um cidadão crítico, porque ele sabe de onde ele veio, aonde ele está e aonde ele quer chegar. Correto, Yolanda? Correto. Além disso, tem o Espaço e Método, né, livro do professor Milton Santos, que ele coloca as categorias de análise do espaço geográfico, que são forma, função, processo, estrutura, conteúdo, certo? Que são elementos que vão dar a explicação da totalidade do fenômeno. Então, em todos esses aspectos, contribuem para explicar o tema, né, que é analisado. Certo, gente? No mais, muito obrigado. Lembrando do QR Code, não vamos esquecer, Yolanda, que nós temos um QR Code que acompanha todas as informações do Trilhas Estiagem. Esse QR Code ele fica no final de cada gravação. Vocês podem assistir a gravação de geografia como de qualquer outra que esteja presente, né? E nós agradecemos ao CEPAM por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. E ao CBAN, que possibilita essa transmissão, não é isso? Sem o qual vocês não teriam esse viés tecnológico, não é isso? Para que essa aula fosse tão abrangente, ok, gente? Deixamos os nossos contatos pessoais nas cartelas, bem como o contato do CEPAM, né? Do CEPAM e da GEFOR. Sinta-se à vontade para conversar conosco, nós somos professores de geografia, somos professores da rede, e estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada.